O autoconhecimento, junto com a técnica dos pequenos hábitos, é uma das principais formas de você vencer a procrastinação. Sabe por quê? Porque o problema da procrastinação quase sempre nunca é a procrastinação. O problema da procrastinação é o eu fraco emocional. É aquilo que está por trás da procrastinação. Eu sou Dr. Del, sou CEO da WTS, criador da teoria da atenção e do método Travessia. Seja muito bem-vindo e hoje eu quero falar exatamente sobre isso com você. Mas antes de te dar aqui vários caminhos para você vencer a procrastinação, eu convido você agora a parar. Ative aqui, olha, o sininho, faça aqui a sua inscrição nesse canal para você receber todas as notificações dos vídeos novos. São vários vídeos, vários conteúdos importantes para você você não perder absolutamente nada. Vai agora, ó, tá subindo aqui, toque o sininho, ative o sino e vamos juntos. Bora pro nosso vídeo. Bora pro aprendizado que nós vamos ter, que eu quero entregar para você aqui hoje. Por que será que o problema da procrastinação não é a procrastinação? Por que será que a procrastinação é aí uma situação, é uma condição que muitas vezes coloca você, empreendedor, num ciclo que compromete os seus sonhos, que compromete a realização do crescimento do seu negócio, que compromete muitas vezes a qualidade que você tem com a sua família? Eu gostaria de dizer para você algo inicial aqui desse conteúdo que eu sei que será muito importante para a sua vida, que infelizmente muitos motivadores, muitos profissionais que treinam pessoas hoje no Brasil, eles infelizmente não conhecem de forma profunda os limites e as complexidades da alma humana. É quando você trabalha com desenvolvimento de pessoas, trabalha com coaching, trabalha com processos que envolvem uma pessoa junto com a outra, ou ensinando outras pessoas, é importante você conhecer das complexidades da alma humana. E quando eu falo aqui de complexidade, eu não estou falando de coisas muito absurdas. Eu estou falando de contato olho no olho com outras pessoas, de você já desenvolver algum tipo de trabalho que você desenvolveu com outras pessoas, mas ao mesmo tempo você vai aprofundar isso com conhecimento teórico, porque é muita responsabilidade você ensinar alguém caminhos que a pessoa vai então seguir. Quando nós estamos falando de procrastinação, eu estou falando de uma questão que eu sei que toca em você. Se você se identifica, por exemplo, como uma pessoa que muitas vezes deixa algumas coisas para o dia seguinte, você tem aquela reunião importantíssima e aí você chega todo atabalhoado, você muitas vezes chega lá e aquilo que você planejou você acaba não fazendo. Aí vem um motivador, muitas vezes aqui na internet, que não tem esse conhecimento profundo da alma humana, e ele diz para você que você tem que acelerar mais ainda o seu processo. E aí é que é o problema. Porque a procrastinação, você não vence ela acelerando muito mais. Lembra daquela história daquele carro desgovernado que todo mundo bateu palma porque ele era muito bonito, era um carrão e todo mundo falou, nossa, e tal, passou correndo, o motorista com o braço do lado de fora ali, e todo mundo fascinado com aquele carro pela velocidade e pela impressão que ele causava. Quando chegou na outra rua, o carro estava quebrado. E alguém chega para o motorista e pergunta para ele, o que aconteceu? Todo mundo te aplaudiu ali atrás. E aí ele disse, não, o carro não estava acelerado, era mais do que acelerado, ele estava desgovernado, eu perdi o controle. Tem muitas pessoas que estão ensinando sobre procrastinação, mas levando você a perder o controle, porque você vai acelerar muito mais. Calma, hoje eu quero mostrar para você aqui caminhos reais que já foram aplicados na prática, porque é método, é teoria, é responsabilidade para você então vencer a procrastinação, para você entrar nesse ciclo que você vai vencendo a procrastinação sem precisar colocar mais tarefas ainda. Por quê? Porque se você coloca mais tarefas ainda, sabe o que acontece? Você vai ficar mais culpado.
porque você não vai conseguir e logo em seguida você entra então no ciclo, lembra que eu falei antes? No ciclo do eu fraco. Esse aqui é o ciclo do eu fraco. Emocional. Você tenta, não consegue, gera culpa e aí você vai ficando mais ainda fragilizado nas suas emoções e deixa de acreditar em você. Por quê? O problema da procrastinação, em muitas situações, não é a procrastinação, mas aquilo que está por trás da procrastinação. Calma, calma, porque eu vou explicar isso com muitos detalhes hoje aqui para você. Primeira coisa que eu gostaria de dizer e mostrar para você aqui nessa aula, né? Isso aqui é uma aula, uma entrega aí para você, é o seguinte: é muito provável que talvez você nunca tenha escutado falar sobre ciclo do eu fraco emocional. Provavelmente. É também, tecnicamente, dentro da teoria da atenção, é a síndrome do eu fraco. Mas, para ficar mais fácil para você, é um ciclo. Quem não conhece um ciclo, né? Um ciclo é algo que vai acontecendo de forma que vai se repetindo em situações diferentes. Então, o ciclo de um eu fraco emocional, é o que faz uma pessoa procrastinar. E talvez você nunca ouviu falar sobre isso. E realmente são pesquisas novas, né? Estudos novos. Então, vamos lá. Uma pessoa que procrastina, provavelmente ela está dentro de um dos sintomas do eu fraco. Dentro de um dos sintomas do eu fraco. Calma, eu não tenho como falar para você aqui sobre todos os sintomas. Eu fiz uma série de lives gratuitas, né? Uma série de lives sobre os 7 ciclos do eu fraco. 7 ciclos da síndrome do eu fraco. Então, você pode parar depois, vai aqui no meu canal do YouTube, basta você digitar aí, você vai ver lá. Você pode assistir uma por uma, no seu horário, no seu tempo, no seu momento. Você pode ir também no meu Instagram, lá no IGTV, que também essas lives estão lá, separadas para você, não tiramos ainda do ar. Então aproveita, vai lá, escute, porque elas ainda estão no ar. Então, lá você vai poder ver os 7 sintomas do eu fraco. Mas antes, eu quero falar com você hoje apenas de um. Eu quero que você entenda isso que eu vou dizer, para você pegar para você e, olha, sair dessa história da procrastinação, começar o seu novo ciclo desse ano realizando aquilo que você deseja realizar como empreendedor, passar tempo com a sua família. Escalar o seu negócio, fazer um bom plano estratégico e cumprir esse plano estratégico e um plano de ação. Poder ser respeitado pela equipe onde você trabalha, que você coordena. Mas deixa eu dizer para você, o que seria, só para você entender, o eu fraco emocional? Eu vou ser bem objetivo aqui, porque tem outros vídeos que você pode aprofundar mais sobre isso. Mas o eu fraco emocional é um tipo de experiência negativa que você ou a pessoa viveu em algum momento do seu passado e você pode lembrar ou não lembrar, e essa experiência negativa acaba interferindo no seu presente. E como que essa experiência interfere no seu presente? Você, sem perceber e também percebendo, você deixa de acreditar no seu potencial. Você não acredita de verdade em você. Algumas pessoas até chegam e falam, nossa, mas você tem tantos potenciais, por que você não consegue crescer? Por que você não consegue desenvolver áreas centrais da sua vida? E aí você não entende. Porque você sabe que você tem determinados potenciais. Porém, os seus resultados na prática, no crescimento do seu negócio, na sua vida financeira, muitas vezes na sua vida familiar, são muito menores do que o seu tamanho. Isso aqui gera o eu fraco emocional. Por quê? Porque provavelmente você viveu alguma experiência que você não lembra, essa experiência em algum momento mexeu dentro do seu emocional, isso foi feito talvez por algum tipo de criação, por algum tipo de vivência, mas a síntese dela para você entender o que é um eu fraco emocional é que você, no fundo, não acredita no tamanho que você tem. E é a partir desse momento que eu começo então a falar da procrastinação. Por quê? Porque a procrastinação é resultado. Quem não aprofunda a alma humana, quem não sabe das complexidades do desenvolvimento humano,
eu diria até de situações de desenvolvimento da transição entre infância, adolescência, juventude, os outros ciclos de entrada no trabalho, de entrada na faculdade, saída da faculdade, formação de relacionamento, chegada de filhos, depois estruturação. Quem não entende esses ciclos de desenvolvimento jamais vai entender claramente como retirar alguém de forma sustentável de um ciclo de procrastinação. Então, são duas etapas. Grave isso aqui para você entender. Primeira, o eu fraco emocional é um dos causadores da procrastinação. O que seria o eu fraco? É a pessoa não acreditar nela mesma por alguns fatores que ela vivenciou na sua experiência do seu passado. Em outra live eu vou falar só sobre isso. O segundo é o seguinte, veja, pense comigo. Se eu estou mostrando que o primeiro é emocional, o segundo é um ciclo de hábitos que estão relacionados às emoções. Aqui existem estudos mais novos sobre emoções, que não têm a ver diretamente com inteligência emocional, embora a gente entenda a importância da inteligência emocional, mas aqui eu não estou falando de inteligência emocional, eu estou falando de estudos sobre como se formam as emoções dentro da constituição humana. E aí tem dois aspectos importantes aqui, que é a cultura, onde você nasceu, aquilo que você viveu, as experiências que você teve, que vão interferir nas suas emoções, e a construção daquilo que você é. Aí que entra para mim uma questão séria. Aquilo que você é, e aqui eu quero tirar você da culpa, para você não se culpar por causa da procrastinação. Porque quanto mais você se culpa, menos força você tem para mudar o hábito. Por quê? Porque dependendo da cultura que você nasceu, você vai ter um nível de procrastinação que gera hábitos repetitivos que não são interessantes. Aí eu trago um dado para você. Uma pesquisa realizada na Universidade de Münster, onde eu dei uma palestra em 2019, mostrava que de 100% das pessoas que foram entrevistadas, apenas 2% das pessoas não tinham a prática de procrastinar. Por quê? Porque existe um elemento cultural aqui que faz com que as pessoas posterguem e deixem algumas coisas para amanhã. Então, veja que eu já estou dando para você aqui dois dados importantíssimos. De um lado, trabalhar a questão emocional do eu forte, você se desvencilhar um pouco daquilo que as experiências que alguém colocou sobre você, e a outra é a gente trabalhar pequenos hábitos. Por isso é que eu citei anteriormente a técnica dos pequenos hábitos. Agora, eu preciso ir mais com você ainda nesse conteúdo e mostrar para você por que é ou o que não é vencer a procrastinação. Quais os modelos, infelizmente eu tenho que dizer sobre isso, quais os modelos que existem hoje e que muitas vezes faz você ficar mais culpado ainda por não conseguir vencer a procrastinação. Aqui eu preciso colocar um modelo que eu desenvolvi junto com a minha equipe, onde nós mapeamos algumas formas de desenvolvimento humano que é usado em técnicas hoje no Brasil por alguns motivadores, por alguns coaches. E aqui eu sempre marco que nós usamos, sim, dialogamos sim com a metodologias de coaching, da teoria da atenção, mas é o coaching usado na Alemanha. Então, veja, o que não é procrastinação? O que não é forma de usar, de vencer a procrastinação? Aí vem, então, 4 modelos. 4 modelos para você perceber de pessoas que usam, tentam motivar você, tentam retirar você da procrastinação e, às vezes, sem saber, acabam complicando a sua vida. Então, o primeiro modelo é um modelo que a gente chama de coach PIFES. É um modelo. Né? Aqui dentro, até pessoas que não são denominadas como coaching, elas estão motivando. Então, elas estão aqui também, mesmo que elas não tenham o nome de coaching. Então, o primeiro modelo, porque eles não conhecem dessa profundidade que eu estou mostrando aqui. Novos estudos sobre emoções. As questões que estão dentro da cultura que fazem uma pessoa procrastinar. Não tem esse conhecimento. Então, o primeiro modelo aqui, olha, a gente chama de modelo PIFES, né? Coaching PIFES, modelo de desenvolvimento PIFES.
P, pragmático. Por que é pragmático? Porque eles vêm com formulazinhas prontas e colocam formulazinhas prontas na sua mão e diz assim, vai, faça que você vai vencer a procrastinação. Não vai funcionar. Por quê, gente? De 100 pessoas, funciona para 2, 3, porque as pessoas são diferentes. Eu não estou dizendo para você, a razão da procrastinação não é a procrastinação, é o que está por trás. Então, você vai perceber que é preciso ter alguma coisa que seja adequado à sua realidade, ao seu estilo de vida, à sua história, que considera as necessidades que você tem lá na sua empresa, que considera as necessidades que você tem lá na sua família. Então, esse modelo número 1, pragmático, não funciona. O segundo modelo é o que a gente chama de imediatista. Como muitas vezes alguns desses motivadores estão trabalhando na perspectiva da massa, então eles precisam pressionar você para executar determinadas tarefas e prometem para você resultados milagrosos. Isso não existe. Por quê? Porque o tempo da alma é diferente do tempo externo. Você pode até seguir um resultado milagroso, uma fórmula milagrosa durante um tempo, mas isso não é sustentável. Então a gente chama de imediatista. Não funciona. Aqui eu vim trazer aqui para você um nível de profundidade com simplicidade. Fácil de entender isso que eu estou falando aqui para você. O segundo, então, o terceiro modelo que não funciona para vencer a procrastinação é o que a gente chama de funcional. O que significa isso? Não olha a ética, não olha a sua saúde, não olha a sua história, não olha a sua família e vem com o modelo e diz para você, aplica na sua prática. É funcional. A cabeça de quem está te motivando é, funciona. Ok, funciona, mas qual o custo disso? Qual o custo dessa produtividade maluca que às vezes você entra nela? Qual o custo? É o custo da sua saúde? É o custo da sua família? É a ética? Perceba que essa discussão não existe praticamente dentro dos processos de motivação que existem no Brasil. Discussão ética, sim, é preciso ter uma discussão ética aqui aprofundada, uma ética acadêmica, sim. Por quê? Porque a partir do momento que você se coloca num lugar de treinar outras pessoas, de motivar outras pessoas, você tem que se preocupar com o resultado disso na vida da pessoa. O resultado da sua família, o resultado emocional a curto, médio e longo prazo. Então não basta você enlatar uma metodologia trazida de outro país que funcionou em um grupo específico e dizer que isso vai funcionar ipsis literis, ou seja, de forma simétrica, você vai aplicar ela e vai funcionar na prática das pessoas aqui. Não. Agora, como muitos não conhecem que é necessário você fazer uma tradução, e nessa tradução da metodologia você precisa considerar as diferenças culturais, para você, então, aplicar, muitos não fazem. Então, o modelo funcional também não funciona. E o outro é superficial. Superficial também não vai funcionar. Por que não vai funcionar do ponto de vista superficial? Porque quando você está lidando com a procrastinação, lembra o que eu disse? O problema da procrastinação quase sempre nunca é a procrastinação. O que é? É o eu fraco emocional. O que é o eu fraco emocional? São as experiências negativas que muitas vezes você traz, que você nem lembra, e que fazem você se ver do tamanho muito menor do tamanho que você é, e por isso você, diante de situações que era para você chegar e falar, é para mim, você não entra. No fundo, você não acredita que esse sucesso é para você. No fundo, você tem aquilo que a gente chama de falsos bloqueios intensivos. Tem outra live sobre isso, pode procurar aí no meu canal, onde eu mostro como que a sua criação, a sua cultura, a forma como o seu emocional, o seu interior foi desenvolvido, vai fazendo você ter falsos bloqueios. Bloqueios que são mentirosos, que não são verdadeiros. Mas você acaba acreditando. Aquele sucesso não é para você. Se você tiver dinheiro, você vai se perder de si mesmo, perder da sua família. Você nasceu em um bairro X, então você não pode transpor para outro bairro.
Você não pode vender para um cliente que tem muito mais condição do que você. São todos falsos bloqueios que vai fazer você procrastinar, óbvio. Então, quando você vai nesse lugar mais profundo, você então consegue vencer. E é aqui que esses modelos enlatados muitas vezes não conseguem responder às necessidades da procrastinação que você precisa. Porque eles desrespeitam, esses modelos enlatados de vencer a procrastinação e fazer você ter motivação, desrespeitam a sua história de vida. Desrespeitam as suas características individuais. Eu chego agora no momento que eu posso dizer, então, o que é, então? Como você, então, pode vencer a procrastinação de uma forma saudável, sem ficar culpado, sem estar envolvido em metas mirabolantes, de coisas que às vezes desrespeitam a sua própria história, seu estilo de vida? Como? A primeira, então, é que antes de perceber a procrastinação como uma doença, porque aqui também existe uma discussão nessa área que eu não quero abrir ela aqui agora porque não daria tempo, né, de ver a procrastinação dentro de um campo de patologia, de uma doença. Eu queria mostrar para você que é mais simples. É mais simples, gente. Por que é mais simples? É mais simples exatamente porque o eu fraco emocional, né, o eu fraco emocional que causa a procrastinação, ele é um tipo de experiência que você vivenciou em algum momento da sua história de vida e você condicionou, você colocou como condição do seu crescimento, primeiro resolver aquela experiência negativa do seu passado. E aí vem eu dizendo para você, não é necessário mexer nisso. Você pode desenvolver um outro caminho que você não precisa mexer nas suas dores. Você não precisa. E aí, quando você vai fortalecendo, saindo do eu fraco e agora desenvolvendo habilidades do eu forte emocional, para você passar a acreditar em você mesmo, esse aqui é um primeiro nível para você então vencer a procrastinação. Por quê? Porque você sai de um lugar de vulnerabilidade emocional dentro de você, por causa de experiências que você nem lembra, mas que interferem em você na hora da negociação, na hora de fechar um contrato, na hora de você olhar algo que é maior para você e você não acredita. Automaticamente, quando você investe no seu eu forte, e o eu forte aqui é um lugar dentro de você que é mais forte do que o eu fraco. Então, existe um caminho para você investir aí. E o segundo, agora, são os hábitos da sua rotina de vida. Veja que são duas coisas que eu trabalho de forma paralela. De um lado, eu estou investindo da sua produtividade interna e do outro lado, eu estou te dando hábitos, novos hábitos para você inserir dentro da sua rotina de vida. E aí, então, como funcionaria, então, vencer a procrastinação? Às vezes, você percebe, e aqui é importante eu colocar esse ponto aqui, que para mim ele é fundamental, né? Você lembra que eu disse para você que naquela pesquisa feita ali na Universidade de Münster, 90%, de 100%, 98% das pessoas tinham vivido a experiência da procrastinação, apenas 2% não. Então, olha, um lado são esses hábitos. E aí eu desenvolvi uma técnica que nós chamamos de técnica de pequenos hábitos, que eu vou mostrar para você. Do outro lado, fortalecer o seu eu forte emocional. Na teoria da tensão, a procrastinação, ela é um fundo emocional que leva você a não saber selecionar as prioridades da sua vida. Olha que interessante, você fortalece a dimensão emocional, você começa a pensar na mudança de alguns hábitos de forma paulatina e você agora aprende a estabelecer essas prioridades. Agora, no primeiro nível que eu estou dizendo aqui, a grande beleza desse primeiro nível
é que você deixa de ser aquilo que os outros colocaram sobre você. Então, automaticamente, você já está questionando o que você recebeu no seu passado, a sua educação, o lugar onde você nasceu, o abandono, muitas vezes, que você viveu da sua família, do seu pai, dos seus amigos, as frustrações. Você já vai deixando isso, porque você não é mais aquilo que os outros fizeram com você. E do outro lado, você começa a inserir novos hábitos e aprende a selecionar prioridades. São 3 formas de você vencer a procrastinação. Eu tenho algumas falas agora para você. Olha, número 1, vamos lá. A procrastinação, ela é, nesse caso aqui, o hábito de não selecionar o que é mais importante na sua vida. Então, quando você aprende, primeiro você já está forte emocionalmente. Segundo, você aprende a selecionar o que é mais importante. Começou a aprender a selecionar o que é mais importante, vamos ao passo seguinte. Vamos começar a inserir isso dentro da sua rotina de forma saudável. Nada desse modelo de produtividade, de alta performance, que não considera primeiro a alta performance interna do ser, a alta performance emocional. Então, olha só, a procrastinação é um conjunto de hábitos que vai fazendo você entrar dentro de um ciclo repetitivo. Então, quando eu mudo seus hábitos, eu estou atingindo a procrastinação. Agora, por que isso é saudável? Porque primeiro eu estou trabalhando no seu eu forte. Eu fui lá e visitei o seu eu fraco emocional. Segundo, a procrastinação é o hábito de repetir padrões de comportamento que você herdou da sua família, da sua cultura, dos ambientes nos quais você se desenvolveu. Eu vou até repetir esse aqui para você. A procrastinação é o hábito de repetir padrões de comportamento que você herdou da sua cultura, você herdou da sua família, você herdou dos lugares onde você nasceu, onde você cresceu e onde você se desenvolveu. Eu me lembro quando eu fazia uma pesquisa de doutorado na Alemanha, que era incrível, porque vários de nós, a gente ficava no alto do apartamento e tinha uma rua que tinha uma curva, e depois daquela curva o ônibus chegava. E eu e os meus colegas, a gente tinha que pegar um ônibus para a gente ir ao centro da cidade. E aí a gente ficava ali brincando, porque nós não éramos da Alemanha, né? E nós ficávamos impressionados, porque a gente brincava que a gente achava que o motorista, ele vinha freando antes da curva, porque a gente não via o ônibus. A gente só via o ônibus na hora que ele chegava. Gente, o ônibus chegava, o horário do ônibus era 7h44. O ônibus virava na curva para chegar no ponto 7h43. E nós ficávamos impressionados. A gente brincava assim, ele só podia vir freando, acompanhando no horário para ele poder chegar na hora certa. Cultura. Cultura. É um elemento cultural. Por isso é que há esperança para você deixar de ter a procrastinação como um elemento central da sua vida. E aí você começar então a ter os resultados. Porque a procrastinação, ela destrói os sonhos. A procrastinação faz você deixar de acreditar cada vez mais em você. A procrastinação desenvolve a culpa. A procrastinação faz o seu eu fraco emocional ficar mais fraco ainda. Eu gostaria de deixar algumas recomendações para você poder aplicar esse conteúdo hoje aqui na sua prática. Para você poder aplicar. Então, eu tenho 2 recomendações para você, sabe, que acompanhou essa aula, acompanhou esse conteúdo hoje aqui para você. Olha só, da mesma forma que você, ou a cultura, ou a sua família, ou a sua criação, te joga muitas vezes nesse lugar da procrastinação, por causa do eu fraco emocional, aquelas experiências negativas que você vivenciou no seu passado, é possível você desenvolver o seu eu forte para você vencer então a procrastinação e cortar esse ciclo do eu fraco de vez da sua vida. É preciso então você entender que isso é um processo. Eu não vou te apresentar fórmulas mágicas, porque isso não é sustentável.
tem um processo que eu desenvolvi que se chama os 7 ciclos de tensão de mudança, e eu mostro nesses 7 ciclos, provavelmente vai ter alguma dessas lives que eu vou falar só sobre ele, que eu mostro 7 processos que precisam ser seguidos para você implementar um processo de mudança na sua vida que seja saudável, que seja sustentável e que possa causar impacto positivo em você e nas pessoas que estão em sua volta. Mas hoje aqui, duas lições aqui de como você pode hoje vencer a procrastinação. Começar hoje. A primeira é o que eu chamo diminuir o ritmo para você se ouvir. 90 milhões de pessoas que trabalham com motivação para vencer a procrastinação e trabalham com produtividade vão talvez dizer para você que você deve acelerar muito mais. E eu digo para você que é o contrário. Se você pensar uma estrutura hierárquica de pessoas que tomam decisões estratégicas em corporações, em grandes empresas, para que elas avancem e cheguem num nível muito maior, quanto mais alto uma pessoa está na hierarquia, mais ele tem a responsabilidade de parar, mais ele tem a responsabilidade de enxergar o futuro pelas experiências que estão sendo vividas naquela corporação no presente. Se essa pessoa vive num ritmo acelerado, ela não consegue ter uma visão estratégica do negócio e por causa disso vai ficar patinando no mesmo lugar. Você está começando um novo ciclo na sua vida nesse ano. Você tem a sua família, você tem os seus amigos, você tem a chance agora de iniciar esse novo ciclo deste ano de forma diferente. E uma delas, que já ajuda você no eu fraco emocional, para você chegar no eu forte emocional, é você parar. É diminuir um pouco o ritmo, sabe? É investir em algum tipo de literatura, de leitura, que te leve um pouco mais para o silêncio. No início vai ser difícil. Não vou falar para você que é fácil. Porque parar para quem anda super acelerado, como um carro a ponto de bater o motor, não é fácil. Mas depois que você entende isso, é aqui que você começa então a trabalhar para eliminar o processo de procrastinação da sua vida para sempre. Então, olha, de um lado, parar e se ouvir. Existe uma grande sabedoria na capacidade de se escutar. E é possível. É possível. 5 minutos por dia, começa pouco, depois você aumenta. A segunda que eu quero dizer para você aqui, que você pode começar a vencer a procrastinação hoje, não precisa esperar daqui a 1 ano, 6 meses, 3 meses, não, terminou esse vídeo aqui, você já pode começar a aplicar isso na sua vida, que é na verdade, a técnica de pequenos hábitos. A técnica de pequenos hábitos, elas é um dos maiores ou melhores resultados que eu tenho dentro do nosso treinamento Travessia e dentro de todos os processos que eu desenvolvo, formação da teoria da atenção, treinamento com empreendedores, com empresários. Por quê? Porque a técnica de pequenos hábitos, ela tira você da culpa do passado, que é a questão da procrastinação, e ela te tira da ansiedade de que você vai chegar um dia no futuro. A técnica dos pequenos hábitos significa o que é que você precisa fazer pouquinho, que você vai começar hoje para você ter mais contato consigo mesmo e para você estabelecer as prioridades, pequenas prioridades que vão ajudar você a executar o que você precisa fazer agora. Você deixa de pensar no topo da montanha, que é importante chegar lá, mas você deixa de colocar ela como prioridade e você coloca como prioridade viver um dia de cada vez. Mas executando, agindo, fazendo aquilo que precisa ser feito. Um forte abraço para você. Curta aí os nossos vídeos, curta o nosso canal, não se esqueça, ó, tá aqui, ó, aperte aqui o sininho para você receber todas as notificações e tenha um dia, uma semana e um ano maravilhoso. Como eu sempre digo, bora, bora!